Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis. Comunicando espiritualidade. Para o seu bom dia, professor Olimar. Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. E quero deixar uma frase que diz o seguinte: sendo a reciprocidade o mecanismo da lei, quem muito ama, muito é amado. E quem muito odeia, muito é odiado. Bom dia. Dr. Marcos, o seu bom dia. Eu deixo como uma mensagem inicial, além do meu bom dia aqui aos professores Olimar, professora Zambuja, aos nossos telespectadores, uma frase do nosso querido Chico Xavier: a vida é construída nos sonhos e concretizada no amor. Bom dia. Um senhor de bastante idade chegou a um consultório médico para fazer um curativo em sua mão, na qual havia um profundo corte. E muito apressado pediu urgência no atendimento, pois tinha um compromisso. O médico que o atendia, curioso, perguntou o que tinha de tão urgente para fazer. O simpático velhinho lhe disse que todas as manhãs ia visitar sua esposa, que estava em tratamento, numa clínica, com mal de Alzheimer em fase muito avançada. O médico, preocupado com o atraso no atendimento, disse: então hoje ela ficará muito preocupada com a sua demora? O velhinho respondeu: não, ela já não sabe mais quem eu sou. Há quase 5 anos que não me reconhece mais. O médico então questionou: mas então para que tanta pressa em vê-la todas as manhãs, se ela já não o reconhece mais? O velhinho então deu um sorriso e, batendo de leve no ombro do médico, respondeu: ela não sabe quem eu sou, mas eu sei muito bem quem ela é. O médico teve que segurar as suas lágrimas enquanto pensava: o verdadeiro amor não se resume ao físico, nem ao romântico. O verdadeiro amor é a aceitação de tudo que o outro é, de tudo que foi um dia, do que será amanhã e do que já não é mais. O texto, autor desconhecido. Professor. Eu confesso que esse texto realmente me emocionou bastante. Quando esse cidadão, diz, respondendo ao médico: ela já não sabe quem eu sou. Há quase 5 anos não me reconhece mais. Mas eu sei muito bem quem ela é. Perfeito. Balança muito a gente. É. Realmente. Bem, meus irmãos, nós estamos então trazendo à baila outra questão que foi formulada por telespectadores. E essa questão foi muito interessante, nos chamou bastante a atenção, porque é uma pergunta tão óbvia que parece óbvia, mas que às vezes não é, muito embora pareça. A pergunta é assim: o amor seria objetivo suficiente de vida? Ou seja, é o maior objetivo da vida? Ou tem alguma coisa mais importante do que o amor na vida das pessoas? Essa é a questão. E para responder essa questão, bem, nós temos que mergulhar naturalmente no Livro dos Espíritos. Temos que mergulhar na Bíblia. Em João 15:13, as palavras do Cristo são assim muito claras, não é? O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Jesus exemplificou o amor. Ele é o paradigma da humanidade. Ele é o modelo da humanidade. O amor
é desinteressado, representa a maior vitória sobre o egoísmo. Ele é o sentimento mais avançado. E o egoísmo é a chaga da humanidade que nós precisamos destruir para que a Terra seja elevada na hierarquia dos mundos. Então, quando a gente lida com essa questão, nós temos vários caminhos. E é importante que a gente perceba que Jesus resume toda a sua doutrina, toda ela, no amor. Toda a doutrina de Jesus está resumida nesse sentimento chamado amor. Mas, vamos lá. Livro dos Espíritos. Questão 938. Na nota a essa questão, a nota é de Allan Kardec, nós temos as seguintes considerações de Allan Kardec. A natureza deu ao homem, a natureza é Deus naturalmente, né? Deu ao homem a necessidade de amar e de se sentir amado. Necessidade. Um dos maiores prazeres que lhe sejam concedidos sobre a terra é o de reencontrar corações que simpatizam com o seu, o que lhe dá as premissas de uma felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Então, esta necessidade de amar e de dar e receber amor é uma necessidade inerente ao homem. Está lá na questão 938. E isto é uma necessidade que Deus deu ao homem. Muito bem. Também há uma nota explicativa, e eu estou me detendo nisso, porque eu vejo a importância de nós fundamentarmos. Não é simplesmente você vir aqui e dar uma opinião, mas é você dar a opinião e dizer onde é que está a fundamentação dessa opinião, para que as pessoas possam ir procurar, refletir e buscar os caminhos que estão sendo apontados. São possibilidades. E aí, então, nós temos na questão 888 também uma nota explicativa de Allan Kardec sobre aquela discussão da esmola. Né? Dar-se-á reproveis a esmola? É o que está se discutindo. Né? Lei de caridade, amor ao próximo, muito bem, vamos lá. Dar-se-á reproveis a esmola? O que está dito aqui? Muito simples. Amai-vos uns aos outros. Eu estou pegando um trecho dessa nota, que é muito longa. Tá? Eu estou pegando um trecho. Muito bem. Amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei. Lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. Pergunta é: o amor é suficiente como lei para a nossa felicidade? O amor é o nosso objetivo maior? Claro que é. E aqui eu estou tentando demonstrar isso, mostrando, isso aqui é uma resposta de São Vicente de Paula, nessa nota da questão 888 do Livro dos Espíritos. Então ele vai dizer assim: amai-vos uns aos outros. Tá? É a lei de Deus e é mediante essa lei que Deus governa os mundos. Notem a dimensão, notem a importância da lei. Terminando aqui. O amor, diz ainda a resposta, é a lei da atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei do amor para a matéria orgânica. O amor para os seres vivos, o amor é a lei da atração. Para os inorgânicos, a atração é a lei do amor.
E aí ele vai nos dar alguns conselhos, dizendo: sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Isso é tolerância, né, meus irmãos? Tolerância. Então, em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício, desprezo, instruí os ignorantes e moralizai os viciosos. Depois de ele ter dito sede indulgentes, ele diz sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. São Vicente de Paulo. Eu peguei alguns tópicos que dizem respeito ao assunto que está sendo tratado, para nossa reflexão. Nós já estamos chegando no final do nosso primeiro momento do programa sobre esse tema. E eu vou deixar, Dr. Marcos, 2 perguntas para o senhor, que não serão fáceis. O que é amar? Segunda, como esse sentimento se manifesta? Em seguida, retornamos com essas 2 respostas. Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis. Estamos retornando, senhoras e senhores, com o nosso programa de hoje, Comunicando Espiritualidade. Quando encerramos o bloco anterior, deixei ao Dr. Marcos 2 perguntas, que agora estamos querendo cobrar, né, professor Ademar? E queremos ouvir, juntamente com esses nossos amigos, irmãos, que estão conosco buscando respostas sobre esse tema tão complicado no dia de hoje, que é o amor. Então, doutor Marcos, o que é amar e como esse sentimento se manifesta? Eu acredito que a resposta esteja na história inicial, na nossa história inicial ali, né? Porque você veja, o cidadão ia à casa de repouso diariamente visitar a sua esposa, que provavelmente estava acometida de Alzheimer, né? Não, ela não sabia quem ele era há 5 anos, mas eu sei quem ela é. Então, eu acho que o amor se manifesta no querer bem o próximo, no empenhar essa nossa vontade dentro de nós mesmos. E como ele reverbera. Assim como ele chegou no médico que estava atendendo esse cidadão, ele chegou até nós, tocou o professor Olimar, que se sentiu emocionado. Então, a gente se pergunta, será que a vida vale a pena sem isso? Porque essa é a pergunta do programa de hoje. Seria o amor, o sentimento cerne de uma existência? Seria a importância do amor? O amor seria o sentimento mais importante? Com certeza que sim. Porque nós temos as nossas atribulações diárias, as nossas tarefas, e se nós passarmos diariamente pensando única e exclusivamente em nós mesmos, sem ser tocado por nada, ou se fazer tocar, sem ter esse sentimento que quando se lê essa história se sente preenchido, né? Nós nos sentimos tocados e preenchidos e crentes da humanidade, crentes de que algo mais é possível. Essa é a nobreza maior. E foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer, quis traduzir ser o amor na sua primeira epístola aos Coríntios, quando disse o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei.
E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entre o meu próprio corpo, que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Assim São Paulo define o amor. E eu só posso dizer que, novamente, assim como nos programas anteriores, nós temos aqui a demonstração de que nós não devemos ter como exclusivo o pensamento ou as atenções em nós mesmos. A partir do momento em que nós tivermos como mensagem central do nosso ser o bem-estar do próximo, aí nós vamos começar a nos sentir bem. Professor Zambujo. Professor, Dr. Marcos nos deu uma visão magnífica sobre o amor. E vamos continuar agora. Eu me pergunto, já que o amor é tudo isso que o Dr. Marcos nos disse, nós podemos encontrar reciprocidade no campo do amor? A reciprocidade é a lei de ação e reação, causa e consequência. No campo do amor, sim, com certeza absoluta, essa lei está presente em tudo, né? Porque quando se ama, somos amados. Hoje ou amanhã, mais cedo ou mais tarde, mas nós somos amados. Porque a gente recebe sempre, essa é a lei do retorno, aquilo que dá para a vida. O que você colocar na frente de um espelho é o que você vai ver. A imagem que você recebe é exatamente a imagem que você dá. Assim, nossas ações, quando feitas com amor, praticadas com amor, e o irmão Marcos conceitou muito bem o amor, lembrando de São Paulo. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios. Se eu não tiver amor, não sou nada. Em algumas obras nós encontramos a palavra caridade. E aí a gente fica muitas vezes confuso, né? Mas como assim? Amor ou é caridade? Não, o amor é a caridade em ação. Ou seja, a prática da caridade, ela se consubstancia quando o amor está em atividade. Quando ele sai do plano do discurso, quando sai do plano teórico e vai para a prática, quando ele é colocado em prática como nesse cidadão, muito bem lembrado da nossa história, da nossa narrativa, né? Ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. E isso é lindo, isso é maravilhoso. Porque ele tem plena consciência. Isso nos diz, por exemplo, quando nós fizemos as nossas práticas ditas fraternas, caridosas. Não nos interessa que as pessoas saibam do que nós estamos fazendo. Porque nós não estamos esperando o reconhecimento dessas pessoas. Nós esperamos o reconhecimento de Deus. A aceitação de Deus. Então não importa. Nós não estamos preocupados com publicidade. Infelizmente, o nosso trabalho ele é eminentemente público. Nós estamos com as nossas figuras aqui expostas. E hoje em dia, com o uso das redes sociais, com os novos mecanismos disponíveis para a comunicação, isso gira o mundo inteiro. E nós temos retorno da Europa, Portugal, França, Estados Unidos, nós temos tido retorno do programa chegando lá. Então nós estamos expostos, sim. Mas nós não temos o mínimo receio, porque trabalhamos com absoluta confiança. Portanto, essa questão da reciprocidade, ela é muito clara e cristalina. Né? O amor gera, como consequência, amor. Em contrapartida, o ódio gera o ódio. O momento que a gente passa é um momento difícil. Eu só gostaria de fazer essa observação. Difícil para a manutenção de sentimentos elevados. Quando a gente pega, por exemplo, o capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, lá uma mensagem de Lázaro, intitulada A Lei de Amor.
E ele vai dizer ali, e isso é muito interessante, que no princípio o homem só tem instintos. Quando avançado e corrompido, ele tem sensações. Quando instruído e depurado, ele tem sentimentos. E o ponto culminante do sentimento é o amor. Então, é o amor, sim, o sentimento por excelência, o maior sentimento. Mas é importante que a gente observe como é que está essa nossa trajetória evolutiva. Porque nós partimos de uma base instintiva e vamos progredindo. E aí, hoje, nos tempos atuais, o momento difícil que nós passamos, nós estamos vivendo no reino da sensação. A corrupção, graça, livre. E nós, para mantermos o nosso sentimento num nível elevado, precisamos de muita força de vontade. Além do que ainda existe toda uma influência extracorpórea, né, das trevas, tentando inviabilizar uma série de coisas, inclusive um programa dessa natureza. Nós não é à toa que nós estamos no ar, já vai para 14 anos agora, no ano que vem. 14 anos fazendo isso. E o que já passamos, o que já enfrentamos, os convites, as tentativas de inviabilização do programa foram inúmeras. Mas, graças a Deus, graças à nossa protetora, responsável por esse programa, aos amigos espirituais, estamos aí. E continuamos fazendo aquilo para o que fomos chamados. E que Deus, assim, nos permita continuar nos fazendo. Então, respondendo à questão, podemos encontrar, sim, no campo do amor, essa lei da reciprocidade. Dr. Marcos, fale-nos agora do mandamento maior, sobre a síntese do sentimento amor a Deus e ao próximo, conforme consta em Mateus 22, 34 a 40. Nós temos aí um motivo de estudo mais aprofundado, porque amor a Deus, né? As pessoas podem se perguntar, mas a gente não tem uma compreensão do que seja Deus. Como amar a Deus, sendo que nós não o conhecemos, né, tão profundamente, já que ele nós não podemos concebê-lo somente através dos seus atributos, que já foram trabalhados aqui. Então nós temos essa passagem aí de Mateus que o professor disse, onde vem descrita a seguinte mensagem: os fariseus, tendo sabido que ele fechara a boca dos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, propôs-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham nestes dois mandamentos. Vocês vejam, meus irmãos, os fariseus, eles fizeram em torno de 60 leis, depois de Moisés, leis que eram adequadas à primitividade daquele povo naquele tempo, tá? E eles eram pessoas que queriam ser admiradas, assim como o professor Olimar vinha dizendo agora, nós não queremos publicidade, os fariseus queriam. Eles queriam, mas com qual objetivo? Queriam ser reconhecidos pelo conhecimento que eles tinham dessas 600 e poucas leis que eles fizeram, e não pelo amor, pelas atitudes de caridade. O que Jesus fez? Em linguagem de hoje, lhes quebrou as pernas. Não é mesmo? É verdade. Assim, é verdade. Falando uma gíria, né? Mas Jesus trouxe o amor, dizendo que todas aquelas leis que eles haviam feito e que eles eram profundos conhecedores tal das leis, estavam contidas ali, no amor. E nós temos, com relação a essa questão do amor a Deus, né? Nós temos assim um conhecimento profundo do que seja Deus, apesar desse amor grande que ele tem por nós. Nós temos no livro Vida Feliz, que é um livro de Joana de Ângeles, psicografado pelo nosso querido Divaldo. Ela traz a seguinte mensagem: agradece a Deus a tua existência, louva-o mediante uma vivência sadia
Exalta-lhe o amor por meio dos deveres retamente cumpridos. E nós temos ainda dentro do nosso Evangelho, no capítulo 17, uma mensagem assinada por Lázaro, que diz o seguinte, num determinado trecho. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus, e mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Então aí nós temos a explicação, meus irmãos. Nós temos que ter o dever de comportamento reto, de ser gratos pela nossa saúde, pelo corpo que nos foi dado, e ter esse respeito e consideração para com os nossos irmãos. Esse é o entendimento de amar a Deus, professor Zambuja. Professor Olimar, nos faça uma conclusão desse tema de hoje. É do amor que se haverá de edificar a grande civilização do futuro. A tarefa mais urgente da geração atual é dar ao amor a sua autenticidade, a sua pureza, combatendo todas as suas deturpações. Isso é tarefa da nossa geração. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, o verdadeiro amor se manifesta não só por palavras, mas por gestos e obras. Ela não me reconhece mais, ela não sabe mais quem eu sou, mas eu sei quem ela é. O amor constrói, o ódio só sabe destruir. Todos os problemas sociais seriam fáceis de resolver se os homens realmente se amassem como irmãos que são. Bom dia, meus irmãos. Deixo uma frase do Chico Xavier. Devemos amar sem esperar ser amados e sem esperar recompensa alguma. Um bom domingo a todos. Até o próximo encontro, nossos irmãos, nossas irmãs. Bom domingo e uma excelente semana a todos nós. Bom dia.